A maior verdade, o empresário ele não caminha sozinho, a maioria das decisões dele são solos, né? Porque tem muita gente que tá vendo aqui que quer se tornar conselheiro. O que deu certo ali pra você, num tempo tão curto, poxa, conseguir um ROI ali? Acorde 26 dias com o primeiro conselho. Eu tenho um conselho na minha empresa. Sim. E por que eu sou conselheiro e preciso de um conselho na minha empresa? Tem que ter um processo, tem que saber como fazer. Tão simples como o fato de existir um agente externo e vai te tirar da operação e vai falar um pouco de estratégia, faz uma diferença absurda, cara. Tem empresas que têm todos os indicadores e não sabem nem para que serve. Existem poucas oportunidades, existem poucos mercados que eu visualizo uma oportunidade como é o mundo do consórcio. O consórcio ele não é um produto para ser utilizado rápido, ele é um produto para planejamento financeiro. Por que as pessoas têm receio de consórcio? Porque muitas das empresas que existiam quebraram e não entregaram crédito. Todo empresário, ele tem a ideia onde ele quer chegar, só que não sabe como chegar lá. E se você precisa desenhar processo, você pode ligar pro Michael. Exatamente. Se tu não tem processo, tu vai navegar sem bússola. Tu não sabe onde tu vai chegar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Conselheiro. Meu nome é Vitor Hugo Antequeira, sou host e apresentador aqui do podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. A gente vai falar sobre consórcio, a gente vai falar sobre conselho, a gente vai falar sobre quebra de recorde, a gente vai falar de um monte de coisa legal. Mas antes de tudo isso, eu preciso falar da BCCO. A BCCO é a patrocinadora aqui do podcast e a contabilidade caminha junto com o empresário. Ela caminha junto trabalhando na estratégia. Tem tanto número que a contabilidade pode entregar para você e acaba não entregando, você deixa muita oportunidade na mesa. Se a sua contabilidade está mandando para você só a DARF no fim do mês e o imposto de renda no exercício fiscal, tem muita coisa que está deixando de ser apresentada. A BCCO é a única empresa que eu conheço que mandou embora um cliente, agora 2 clientes, porque não queriam receber ela para falar de estratégia. Exatamente. Aí você deve estar se perguntando, como assim receber? Isso, a BCCO vai até a empresa para falar sobre isso de forma estratégica. E a pergunta que eu tenho é, quando foi a última vez que a sua contabilidade visitou a sua empresa? Então, se você quer uma contabilidade que vai caminhar junto contigo, BCCO é a empresa que você está buscando. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Hoje a gente vai falar sobre conselho. Hoje temos aqui um conselheiro de empresa também, formado aqui pela Advisor Club, quebra de recorde, a gente vai falar disso. E se você também quer se tornar conselheiro de empresa de capital fechado, a Advisor Club é a empresa, é a formação que você estava aguardando até agora. Aquela que eu caminho junto com você, mostrando todo um resultado que eu parti do zero até mais de 3 bilhões e 200 geridos em menos de 12, 13 meses. Como conseguir essas empresas, como se apresentar, quais são as dores reais do empresário. Então, se você tem interesse em se tornar conselheiro de empresa, realmente, não só fazer o curso e colocar no currículo, mas realmente se tornar conselheiro de empresa, a Advisor Club é a formação que você estava aguardando. E vamos apresentar aqui o nosso ilustríssimo convidado. Estamos hoje aqui com Michael Miller, empresário referência com mais de 15 anos no segmento de consórcio. Atua como conselheiro de empresa, responsável pela expansão comercial a nível nacional de diversas administradoras, resultados na carteira em 2025 em 2 bilhões de reais. Marido da Maiara, pai do Mikael, Helena e do Thiago. Michael, grande prazer em ter você aqui, cara. Obrigado pela presença, irmão. Obrigado você, Victor. E que responsabilidade, né? Chegando com recorde, 26 dias com o primeiro conselho. Que legal, cara. E você, inclusive, a gente estava fazendo sua forja aqui, né? Exatamente. Forja, né? Para quem já ouviu falar, né, do Advisor, tá dentro nele, ou quer conhecer mais, a Forja eu costumo considerar como marco zero, porque todas as pessoas que têm passado, elas saem da Forja preparada para buscar as primeiras empresas. E se preparar para a Forja exige ali uns 30, 40 dias de preparo e tudo mais, mas você pegou uma Masterclass que a gente fez lá, você pegou o fio da meada e eu recebo a grata mensagem sua, aquele vídeo bolinha, que eu sou conhecido do vídeo bolinha, mando vídeo bolinha para todo mundo. Eu recebi um vídeo bolinha seu
O cara, fechei. Eu falei, não é possível. Ele fechou. Aí eu falei com o time, eu falei, quando vocês fizeram o onboarding dele? Tal data. Que dia é hoje? 26 dias, cara. 26 dias e deu ROI. Que isso, cara, que legal. Eu fico muito honrado, muito feliz quando isso acontece. E, cara, a gente vai falar de tanta coisa legal. Você, pô, trabalha no mercado de consórcio, a gente vai falar de. Mas já que você puxou o gancho ali do conselho e tudo mais, a gente se conheceu, né, num movimento para empresários e tudo mais, a gente acabou trocando uma ideia ali, rolou uma sinergia, eu também comprei consórcio e a gente fez um bem bolado muito legal, estamos muito felizes. O problema é que a Tupiara agora que está aqui, está vendendo quase mais... O Michael vem aqui, vou fazer um disclaimer, tá? O Michael veio aqui, ele já me vendeu o consórcio, aí tem o Gustavo que vai já comprar o consórcio, a Tupiara que tá querendo pegar uma Mercedes do nada, assim, entendeu? Então temos questões aqui que tá acontecendo. E aconteceu essa troca de uma forma muito genuína ali, quando a gente se conheceu e tudo mais, e conhecendo os negócios, e surgiu, né, a sinergia e você entrou pro Advisor Club, né? Conseguiu realmente um tempo recorde ali, muito feliz disso. Mas antes da abordagem ali, de conversar comigo, de saber que tinha esse novo modelo, ser conselheiro de empresa era algo que já tinha passado pela sua cabeça? Você já tinha pensado nisso de alguma forma? Era algo que, pô, gostaria de saber mais sobre isso, e por acaso eu me apresentei dessa forma, mostrei que eu tinha formação e você se interessou? Ou você conheceu naquele momento, fez um baita de um sentido, você falou, cara, vou mergulhar nisso aí. Como é que foi essa experiência? Eu não te perguntei isso ainda. Na verdade, quando tu começou a falar de conselheiro de empresa de capital fechado, cara, para mim eu desconhecia totalmente. Não conhecia a parte de conselheiro para empresas de capital aberto, já tinha visto falar, não é o mercado que eu domino. E quando falou de capital fechado, foi uma coisa que eu disse, cara, o que é isso? E tu começou a explicar como é que funcionava o processo de conselheiro, como é que tu trabalhava junto com a empresa, de estar lado a lado, dando os conselhos. Cara, me caiu uma ficha que fez muito sentido, que hoje a gente atua no mercado de consórcio aí há mais de 15 anos e na nossa rede de parceria são mais de 187 empresas que a gente faz a gestão, né? E a gente já faz isso há 15 anos, né? Tá com o empresário, dando a direção, o melhor caminho. E eu disse, cara, faz muito sentido. É um mercado que eu desconhecia e talvez até por isso tenha dado tanto ROI assim tão rápido, né? Seja o recordista, porque já era uma coisa que já era da nossa prática, mas a gente desconhecia de como fazer isso de forma profissional, como um conselheiro. Tá? E, cara, muito parecido, eu acho, com o mercado de consórcio, um mercado que tem muito valor para se entregar, mas um mercado meio desconhecido ainda, né? Muito pouco visto por outras empresas e pessoas, né? Então acho que por isso que faz tanto sentido até estar nesse podcast para a gente alavancar cada vez mais, né? Muito bom, cara, muito bom. Fico muito feliz, assim, o seu depoimento traz muita felicidade. A gente ficou muito feliz quando isso aconteceu, da velocidade que isso acontece. Inclusive, ele tá me dizendo que tem empresa que ele já tá até recebendo proposta que falou, não vou pensar aqui, Exatamente. né? Então, é muito legal como isso mostra, né? Então, tem algo que a gente fez hoje aqui na Forge, você pegou isso já na Masterclass, e eu quero entrar no assunto de consórcio, mas para a gente fechar esse racional, que é uma preocupação agora de muitas pessoas, talvez, que é, Vitor, eu tenho minhas empresas, eu sou empresário, eu tenho minhas empresas, eu sou executivo e tenho um tempo escasso. O tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Você teve um retorno muito rápido, e eu acredito que você teve um retorno muito rápido porque você entendeu que não é uma chave que você liga e desliga. Sim. Eu bato muito nessa tecla com vocês que colocar como uma das principais formas de promover e fomentar, a primeira é entender esse modelo todo que eu tive o privilégio de desenvolver. Então, ele tem muito sentido e você vai economizar muito tempo e bater cabeça nesse modelo, só de você entender essa estrutura. Quer saber se isso fez sentido para você. E o segundo é que você não precisa, na verdade, de um tempo absurdo para aquilo. Porque você já tem a bagagem, você já tem a experiência, Você precisa entender o modelo, saber como você empacota isso e entregar aquilo para o empresário, porque você vai atender a maior dor do cara. Ele está sozinho lá na tomada de decisão. Né? Então, fez sentido isso para você? Como foi essa trajetória ali Não, fez muito sentido ali, principalmente os 7 ROIs que a gente vinha conversando, né? Então é tu entender o que tu pode entregar para o empresário,
né? Que nem eu disse, eu já entregava muita coisa ali de forma espontânea, mas sem ter essa noção, né? Então o Sete fez as aulas do Sete Roy, faz muito sentido empacotar, exatamente empacotar o que tu pode entregar dentro da tua área. Eu estou exercendo muito na área do consórcio, né? Mas a ideia é expandir para outros mercados. Mas é tu saber o que tu pode entregar, o que tu pode ajudar no empresário. E isso é uma coisa que a gente escuta que é a maior verdade. O empresário ele não caminha sozinho, a maioria das decisões dele são solos, né? Então, tu ter uma pessoa que tenha experiência, que já viveu o que ele está passando, está ao lado dele, cara, tu vai acelerar o processo dele, tu vai evitar que ele tenha um erro, então tu ajuda muito, né, nesse Sim, processo. sim, muito. Você caminha com o cara, né? Você tá ajudando ele lá. E é legal, a gente, muito boa experiência, mas assim, cara, você tá no mundo de consórcio. Eu já fui conselheiro de Sim. uma empresa ali de consórcio também, cheguei a ter alguma proximidade maior, entendo como esse mundo funciona de dentro para fora, e eu vou repetir aquilo que a gente falou algumas vezes aqui agora nessa nossa conversa aqui offline, e eu falei isso quando a gente se conheceu também, cara. Existem poucas oportunidades, existem poucos mercados que eu visualizo uma oportunidade como é o mundo do consórcio. Eu vou falar o que eu achava e eu quero que você ajude com esses seus 15 anos e 2 bilhões de resultado em carteira em 2025, que é um negócio absurdo de impressionante. Então, isso dá sustentação para dizer assim, cara, se tem alguém que conhece de consórcio, é você e você consegue dar uma visão sobre isso. Antes, o que eu conhecia de consórcio? Falava, putz, cara, eu não conheço nada. Algumas pessoas falavam de investimento, algumas pessoas falavam de, eu quero comprar casa, é mais barato e tudo mais, mas é simples como isso. E algumas pessoas falavam de, cara, esse negócio aí é furada, é pirâmide, é esquema. Então, tinha todo esse preconceito e por isso eu nunca fui uma pessoa que consumiu consórcio. Quando eu assumi como conselheiro, eu consegui visualizar. Quando eu assumi como conselheiro, eu consegui entender coisas que eu não tinha essa percepção antes. Quais coisas eram essas? É um mercado que ainda não é regulamentado como deveria estar. Aí eu falei, legal. Se não está regulamentado como deveria estar, e aí eu comecei a identificar alguns pontos, algumas questões, eu falei, às vezes acontecem alguns problemas por falta de informação, ou realmente por pessoas que não estão preparadas, ou que não querem fazer um negócio legal e tudo mais. Mas aí quando você vê o produto, o que é o produto, o consórcio, eu falo, cara, faz baita no sentido. E como isso se reflete, como faz sentido? Quando a gente vê empresas que antes batiam no consórcio, né? Uhum. No sentido de, sou uma financeira, sou um grande banco, abrindo consórcios, né? Então, Itaú, XP, tudo mais, abrindo consórcio. Por quê? Porque o produto é bom pra caramba. A ideia do produto é bom pra caramba. Quando a gente conheceu nos empresários lá que a gente tava, eu nem sei se eu já te ajudei a vender ou não, mas eu falo pra todo mundo, cara, todo mundo tem que ter consórcio. O conceito é todo mundo tem que ter. Só que você tem que ter uma pessoa idônea ali caminhando contigo. E apesar de conhecer bastante desse mundo de consórcio, por ter trabalhado dentro, eu nunca tinha adquirido o meu primeiro consórcio. Tive a honra de adquirir os primeiros consórcios ali com você, né? Então, tomara que contemple rápido aí que eu preciso comprar uns negócios para tupiar. Mas a lógica do consórcio fez um baita sentido para mim. E qual que é a oportunidade que eu falei que eu identifiquei? Se é tão bom o produto e tem tantas respostas não respondidas, é uma das maiores oportunidades de elevar a consciência, de puxar para o educacional, de fazer conteúdo para ter alguém de referência nesse mercado, cara. Eu fiz até a comparação com dois grandes influencers. Eu falo que tem, né? Então, o Thiago Negro fez com as finanças e o que o Renato Cariani fez com a academia, que são segmentos que, se você usar da forma correta a academia, vai fazer mal? Cara, não, ela só vai fazer bem. Se você usar da forma correta os investimentos, vai fazer mal? Não, só vai fazer bem. E a mesma analogia que eu faço. Se você não usar mal o segmento de consórcio, vai fazer mal? Não, só vai fazer bem. Sim. Então tem muita oportunidade para ver, né? Para fazer isso acontecer. Você concorda com isso? E aonde que dá 15 anos de experiência? O que as pessoas não sabem de consórcio? O que elas não entendem de consórcio? Qual que é o tamanho da oportunidade? Faz sentido todo mundo ter consórcio?
quem não conhece nada, vamos para a pergunta de quem não conhece nada, que está vendo o podcast, que é empresário, que tem casa que precisaria, né? Ou faz sentido não ter, qual o primeiro contato que ele tem que ter, como ele avalia, como ele escolhe, funciona isso aí. Não faz total sentido o que tu está falando. O mercado de consórcio ele é muito amplo, ele te abre um leque muito grande de possibilidades. Então, se tu quiser um consórcio para investimento, tu vai ter. Se tu quiser fazer um consórcio para aquisição, construção, reforma, avião, cirurgia plástica. Então, eu costumo falar para os vendedores, se tu parar numa parada de ônibus, todas aquelas pessoas que estão ali são potenciais clientes, porque todo mundo quer fazer uma aquisição, todo mundo quer fazer uma viagem, um casamento. Tem consórcio para casamento, sabia? É mesmo? Tem consórcio para devia ter conhecido casamento. você antes, porque eu vou pagar uma conta daqui a 2 meses que, meu Deus! Então, é um mercado muito amplo. Tá? Então, a questão de investimento, por exemplo, tu fugir de uma linha de financiamento, de um planejamento, e cada vez mais o brasileiro vem entendendo que um planejamento financeiro é muito mais fácil que tu fazer um financiamento. Tá? Então, às vezes tu quer fazer a aquisição do teu primeiro imóvel, tu vai fazer um financiamento de 30, 35 anos, né? Então, com um consórcio, tu vai conseguir fazer num tempo bem menor, com uma parcela menor, né? Então, tu vai economizar, né? Então, tu vai ter esse potencial para investir em outros momentos, né? Então, cabe para um monte de coisa. E aquela grande pergunta, consórcio tem juros? Não tem juros, só tem taxa administrativa. Tá? A taxa administrativa que ela é diluída em todo o prazo do consórcio. E para quem busca, daqui a pouco, conhecer um pouco mais, né? Cara, primeiro, administradora. Hoje o que regulamenta o consórcio é o Banco Central, então todas as administradoras são regulamentadas, seguem a regra do Banco Central, busque uma empresa que tenha essa regulamentação, tá? Uma empresa séria. Quando você diz uma empresa, é a administradora ou a instituição financeira que comercializa o consórcio, é isso? Exatamente. A administradora, todas elas têm que ser regulamentadas. Tá? Aí depois tu vai ter um grande número de representantes no mercado, tá? Que são empresas credenciadas com essas administradoras que vendem um consórcio em si. Né? Então essas empresas também, você tem que buscar informação, se é uma empresa séria, se ela não tem uma reclamação. E principalmente, fugir de falsas promessas, né? Então, o consórcio, ele não é um produto para ser utilizado rápido. Ele é um produto para planejamento financeiro. Então, se tu quer fazer uma aquisição em 30, 60, 6 meses, talvez não seja a melhor opção para você. Tu tem a possibilidade de contemplação rápida? Tem, tá? Mas nunca tu vai ter uma data específica de contemplação. Existem estratégias e tudo mais, mas você tem que considerar que é um produto de longo prazo. Sim, tu tem que ter sempre essa ciência. Às vezes tu vai ter que esperar 6 meses, 1 ano para fazer a aquisição do imóvel, mas tu vai economizar ali 30%, 20% do valor final que tu pagaria por ele. Absurdamente, então, é essa consciência que as pessoas têm que ter. Ele é um ótimo produto, mas ele tem que ser muito bem trabalhado, para te não ser um problema futuro também. Bom, vamos dar uma desmistificada nisso aí, que era um exercício que eu costumava fazer quando eu fui nesse mercado. Quanto que é uma taxa de administração? Vai depender do segmento. Imóvel vai ter de 18% a 25%, 26%, é uma média de mercado. Vai depender do prazo, 240 a 180 meses. Que são produtos diferentes, assim, quando você for consultar um financiamento, um banco vai ser outro vai ser outro. Veículo, tu vai encontrar taxas a partir de 8% a 16%, também dependendo do prazo, né? De 60 a 100 meses, né? Então, tu vai ter essa variação de taxa. Veículo é 8? 8 a 16? 16. Ó. Né, Tubiano? A Tupiara já tá fechando dela conosco. O Michael trouxe o time dele aí, tá todo mundo ali. Mas vamos fazer uma conta prática que eu gostava de fazer esse exercício. Então, vamos supor, vamos só arredondar para 1 milhão, só para a gente ter uma conta redonda. Então, fazer um consórcio de 1 milhão de um imóvel. É de 18, você falou de 18 a 26, vamos arredondar para 20% para a gente fazer uma conta. 200, quer que eu faça? 240 meses, 2.620. 2.620. Isso. E aí o valor total, eu gosto de fazer essa conta. Se é 1 milhão e é 20%, tô falando de 1 milhão e 200 dividido pelo período. É isso. É isso. E todo ano existe a correção ali do INCC. Que é corrigido quase, né, todos os produtos bancários ali. Sim. Né? Então, a base é aquela. Então,
Mas aumenta seu crédito também, né? Aumenta seu crédito. Tu não perde poder de compra, né? Então, se você tinha lá 1.200.000, que depois, demorou 5 anos para contemplar, e o INCC corrigiu e levou, aumentou sua parcela para X, se você multiplicar o número da parcela para a quantidade de vezes, você vai ver que você não tem mais 1 milhão. Você pagou ali um pouco mais, pagou 1.400.000, só que você tem 1.200.000. Exatamente. Aumentou o seu crédito, você não perde esse dinheiro ao longo do tempo. Você Não vai desvalorizar. Então é aquilo, é essa conta que, quando eu me convenci do negócio de, cara, o consórcio é bom pra caramba, foi essa conta que eu fiz. Eu dividia pelo período e sempre a conta sempre bate. Aí eu falei, cara, não tem nada escondido aqui, cara. Não, sempre bate. Sempre bate. Se você pega o valor total do crédito, você multiplica pela taxa de administração, divide pelo período, você acha o valor da parcela. Exatamente. Aí tu fez a aquisição do imóvel, tu vai continuar tendo reajuste. Contemplou, teve a aquisição, né? Só que o que acontece? Tu vai ter o reajuste, mas tu vai ter o reajuste de valorização do teu imóvel também. Então tu fez a aquisição e vai ter essa valorização. Tu nunca tu vai perder dinheiro. Sim, cara. Porque a coisa caminha junta como um todo, né? E aí, vamos para a pergunta capciosa. 15 anos de experiência, Michael. Você sabe, se tem alguém que conhece de consórcio, é você. Por que em volta do consórcio tem essa nuvem ainda? Por que as pessoas têm receio de consórcio? Por quê? O consórcio começou a ser regulamentado pelo Banco Central a partir de 2008. Então, de 2008 para trás, se vendia muito consórcio como se fosse um financiamento, uma cooperativa de crédito. Então, se criou essa barreira de consórcio não entrega, não contempla, porque muitas das empresas que existiam quebraram e não entregaram crédito. A pessoa comprava com uma opção, então assim, ela quer a solução, ela precisa do bem. Exatamente. E o pronto, só a gente falou claramente, é um de longo prazo. Exato. Um melhor raciocínio e compensação financeira que ele exista é de longo prazo. Então, no começo eles vendiam como uma alternativa direta, e lógico que é uma alternativa, mas é uma alternativa direta de solução imediata para aquilo e começou a ter esse ruído. Exatamente. E aí, 2008 para frente, foi regulamentado o Banco Central, né? Então, hoje todas as regras administradoras seguem o que o Banco Central determina. Então, hoje o consorciado é o mais seguro, né? Então, ele não tem problema nenhum se a administradora vier a quebrar, falir e ter uma intervenção, o Banco Central assume essa administradora e garante ali que os seus consorciados tenha fluidez no consórcio dali para frente. Tem isso? Tem. Eu não sabia disso. Hoje o Banco Central tem poder de intervir. Eu sabia que tinha regulamentação de Banco Central, ainda até vi como é que funciona a parte de abrir uma própria administradora, mas caso haja uma descompensação financeira, uma quebra de uma administradora, o Banco Central garante que será cumprido a gestão do contrato? Como é que funciona? Ele faz uma intervenção na administradora, faz um levantamento e aí existem regras de pagamento, né? Aí funcionários, claro, consorciados, contemplados, ele faz esse levantamento, geralmente ela coloca esses grupos para uma outra administradora assumir. Então a administradora vem, uma outra administradora compra, né, faz a quitação dos débitos dessa administradora e assume essa carteira e segue com o consórcio dali para frente. É assim que funciona hoje. Eu sei dessa regulamentação, né, do Banco Central, mas eu não sabia que ela arcava também com essa parte de gestão. Então, tem uma segurança bastante relevante, né, nisso também, né? Sim. E como funciona? E aí posso para as perguntas capciosas aqui, né? Vamos lá. Porque é aí que eu, pelo menos, de uma forma muito rasa, em 4 meses que eu fiquei imerso nesse mundo, e você tem 15 anos de experiência. Mas quando diz do regulamentado, é legal você falar do Banco Central, saber do Banco Central, mas o que eu notei um ponto de talvez de melhoria ou de atenção, mas aí não tem muito o que fazer talvez, porque como é coisa vender um carro, como é que você regulamenta a venda de um carro? Cara, você vai lá, você compra meu carro, beleza, você paga, então... que era a conversão de carta contemplada. Sim. Não sei se cabe também uma regulamentação nisso ou não, porque na verdade você está comprando um crédito. A carta contemplada, para quem não sabe, nada mais é do que tem o direito de usar o crédito que eu adquiri. E essa carta passa a ter um valor, porque aí você tem a resposta do preciso de agora. Se você precisa de agora, a carta contemplada responde o agora.
como funciona essa compra, venda? Aí é algo que tem que ter atenção. Quem vai buscar isso? É uma coisa que você não atua? Como funciona esse negócio de carta contemplada? A carta contemplada é a utilização do crédito de algum cliente que já tenha contemplado e foi para o mercado para uma venda. Que a maioria dessas cartas que estão no mercado hoje são de investidores, que fazem o consórcio já com o intuito de revender no mercado. Tá? Não tem uma regulamentação, algumas administradoras elas já estão se movimentando para abraçar esse mercado, tá? E trazer para dentro da administradora por outras empresas, né? Como é que funciona? Tu vai ter que dar uma entrada nesse consórcio. Geralmente ela vai variar de 30% até 50% do valor do crédito que você está pegando. Na carta. Da carta. Então, por exemplo, pegou um consórcio de 1 milhão, tu vai ter que dar 400 mil de entrada. Tá? Dali para frente, só faz a aprovação de cadastro, apresenta o imóvel e vai fazer a aquisição. Tá? Uma forma rápida de quem precisa do dinheiro de forma emergencial, que aí não seria através do consórcio normal. Precisa estar relativamente capitalizado. É muito mais barato, a gente está falando de praticamente 50% de desconto, né? Mas é um desconto não, né? Mas é 50% do valor auferido, né? Então você precisa de um cara de 1 milhão de 500 pau, 400 que seja, mas é uma outra solução. Você precisa estar... Sim. É que assim, ó, como o mercado hoje está com a taxa de juros muito alta, o mercado de contemplados inflacionou muito a questão de entrada do ágio, que a gente chama, né? Era um mercado que girava na casa de 30%, tá batendo de 40% a 50% tranquilamente. Mas tu vai fazer a conta, por mais que tu vai ter que dar a entrada de 400 mil num consórcio de 1 milhão, por exemplo, lá no final, com os reajustes, ele vai estar ali em um custo inferior ainda de um financiamento, né? Sim. Depende de cliente para cliente, né? E as administradoras estão se movimentando para regulamentar mais isso? Talvez fazer uma comunicação de venda, uma aprovação prévia? Como você imagina que elas vão se movimentar? Nesse mercado que tu tem que cuidar muito? Tá? Realmente essa cota está contemplada? Tá? Se certificar diretamente com a administradora se a cota está contemplada. Boa. Dá as dicas para a galera, então. Exatamente. Então, ele consegue consultar isso na administradora? Consegue. Pelo número da carta? Precisa do grupo e cota, liga para a administradora, preciso me informar se realmente essa cota está contemplada, se foi contemplada, quando foi contemplada, qual o valor do crédito disponível, qual o valor da parcela, certifica de todas as informações. Tá? E a administradora passa essa informação? Passa essa informação. Tá? Então, primeiro se certifica... É uma informação meio pública também, né? Porque quando o sorteio também, que é uma coisa que eu não sabia, o sorteio é feito pela Caixa Econômica, né? Sim, Dos números, né? Então não é algo subjetivo, isso me trouxe uma credibilidade absurda ali quando eu entendi que eu não sabia. Então o número é meio... contemplou tal, não é um dado público, a administradora pode passar essa informação. Pode, ela vai te passar, principalmente se o cliente informar que está buscando uma aquisição de uma carta contemplada, se ela estar contemplada ou não. Ela não vai te abrir informações pessoais de quem é o dono da cota, nome, telefone, então... Ela só vai dizer assim, essa cota está contemplada, o valor do crédito é X, a parcela é Y. Aí isso ela fala, se por exemplo, ela não está abrindo nenhuma informação pessoal. Ótimo. Segundo ponto que deve cuidar, aprovação de cadastro. Não adianta tu comprar a carta contemplada se tu não aprovar o cadastro, né? Então, acontece muito nesse mercado de vender facilidade. Faz a aquisição, transfere a carta pro Victor, e o Victor vai lá e não vai aprovar. Aí tu tá com outro problema, né? Então, faz a aprovação de cadastro. A maioria das pessoas, das empresas sérias aí, elas fazem essa aprovação antes, né? Aprovou, perfeito, tá com a carta do teu nome. Aí depois é só a questão de aprovação de imóvel, né? O imóvel só não vai aprovar se tiver algum problema que aí a administradora tá cuidando dela e tá cuidando de você também, né? Porque se tiver um problema, vai ser um prejuízo para ti também futuro, né? Então, é um mercado que dá para trabalhar, tem que ter os seus certos cuidados, né? Então, consultar na administradora se a carta existe, se for contemplada e o número do grupo e da cota, né? Grupo e cota. Segundo, uma aprovação prévia ali do próprio seu perfil, né? Então você consegue fazer isso previamente também na administradora? Consegue, antes da transferência. Antes da transferência. Então você consegue fazer uma análise para saber se eu pegar esse crédito eu vou conseguir usar ou não. Tem alguma outra coisa? Tem algumas empresas que cobram um sinal para fazer essa análise. Certifique que esse sinal vai voltar se o cadastro não for aprovado.
né? Porque isso é importante. Muita gente perde dinheiro aí também nessa questão de não aprovar. Então, são esses detalhes aí básicos aí que tem que cuidar na carta contemporânea. Muito bom, muito bom. Porque onde eu vi os pontos sensíveis era nesse movimento. Então, você que busca uma carta contemplada, você que busca uma solução imediata, você está entregando para o cara o mapa de como você, né? O que está no seu poder para você checar? O que está no meu poder? Cara, consultar essa carta Realmente existe. tá. A carta existe, legal. Eu posso usar essa carta? Mas a consulta, essa carta vai fazer. Para você liberar, que foi coisa que eu já ouvi nesse mercado. Eu já ouvi coisas acontecendo que assim, a carta é de 500 pau. Cara, você tem que transferir os 500 pau, senão não dá. Eu já vi presenciar coisas assim, né? E aí, infelizmente, foi coisa que já problemas e tudo mais. Então, essa lógica é importante. O sinal tem que ser o valor de um sinal, e o sinal tem que voltar caso tenha um problema, né? Então, são coisas a serem amarradas, mas não é tão diferente como eu disse o exemplo de uma compra e venda de um carro. Não, né? É até muito semelhante, na verdade, né? Você precisa ter... Alguém precisa pagar primeiro e alguém precisa transferir primeiro. Exatamente. Né? Então, existe uma sensibilidade lá. Eu já comprei e vendi muito carro. Acho que a maioria faz isso. Você paga, caiu o Pix, vamos lá, vai assinando no cartório. Né? Sim. Então, tem essa dinâmica. E talvez não seja algo tão natural, porque acho que talvez as pessoas, ou todo mundo tem carro, ou na família alguém tem carro, tem contato com alguém que tem carro, mas todo mundo tem consórcio, compra uma carta, mas são momentos muito ímpares, né, no decorrer da vida da pessoa. Então, talvez aí surjam essas dúvidas. Então, se precisar disso, tem essa... E para onde que está indo o mercado de consórcio? Você acha que tem uma oportunidade ainda? Está crescendo? Não está? Se alguém tem a ambição de trabalhar com consórcio, deve ir. O que você vê do futuro do mercado de consórcio, cara? O mercado vem crescendo, principalmente pós-pandemia, o mercado de consórcio cresceu muito, porque a venda do consórcio em si ela era muito presencial, por se tratar de um produto mais consultivo, ter que explicar as formas, mas pós-pandemia ele se tornou, bem dizer, aí, 80% só no digital, ele cresceu muito. As administradoras estão vendendo volumes bem expressivos, apesar da gente ser ainda uma população aí de 7% aí da população que tem consórcio no Brasil. 7? 7? É baixo. Nossa. Então é um mercado que tem muito para crescer. Uau. Então ele está crescendo, vem crescendo todo ano, batendo recordes. A gente teve a convenção aí da BAC esse ano aí, que projeta em números muito maiores aí para 2027, final de 26 e 27, né? Então, é um mercado que só tem a ganhar hoje quem entra, né? Só a ganhar. Não, a gente tá falando, a gente gravou ontem um podcast que vai ao ar, acho que essa semana. Quem tá vendo aqui já viu esse podcast também, que foi com a Elaine. A gente tá falando do mercado fitness. É uma baita de um empresário nesse mercado mais, e a gente tava achando absurdo o tamanho da oportunidade que tem nesse mercado, sabe por quê? Porque esse mercado só tem 50% de público possível, que seria um cliente possível de uma academia nas academias, ou seja, dá para dobrar o mercado. Sim. Cara, se fosse 7%. 7%. 7%, não sei nem fazer essa conta, vezes 10, vezes 15. Dá para crescer 15 vezes esse mercado. 15 vezes. Não, é um grande potencial que tem ainda de crescimento do consórcio. E que nem tu vem nessa linha de... Hoje tem muito conteúdo educacional na internet. E esse conteúdo está voltado para um planejamento financeiro. Tá? É como tu crescer financeiramente. E o consórcio está ligado diretamente a esse conteúdo, né? Porque ele é uma ferramenta de alavancagem patrimonial, é uma ferramenta de investimento, de aquisição. Então tem muito potencial. É exponencial, né? Os meus consórcios lá contigo é isso. Né? Também tudo que eu aprendi com consórcio é aquele que está lá, que vai gerar aquilo, que eu pretendo comprar um bem, que aquilo vai estar alugado, e com o alugado aquilo eu compro mais 2, e 2 vira 4, e 4 vira 8. E é uma coisa que vai andando paralela à sua vida, né? Quantos consórcios tem hoje, Nessa? Por enquanto 2. Até o final do podcast 3. Até o final do podcast 3. Sabe quantos consórcios eu tenho? Fiz essa conta semana passada. Quantos? 44. 44 consórcios. Se fosse um produto ruim, não teria tantos, né? Eu tenho certeza.
e eu acredito no produto, eu acredito. Por isso que faz muito sentido esse papo, porque a maior oportunidade que eu vejo de levar consciência a isso e tem espaço, tem oportunidade, o produto é bom, só precisa estar alinhado ali com pessoas idôneas, né? Com pessoas que conhecem do produto e, pô, principalmente ali tem, né, 15 anos de experiência, 2 bi em carteira de resultados, então, assim, não é por acaso, né? Do dia para noite. Tem muita coisa lá investida, e 44. 44 contas de Eu consórcio. sou um bebezinho, eu falei, não, já vou comer. Michael, faz 2 aí pra mim. Ela, caraca, 44, cara. Qual que é a sua estratégia? Né? Não sei se você pode abrir, não, mas assim, não de contemplar, mas ou de acelerar esse processo, que a gente sabe que cada produto vai ter a sua, e é uma coisa muito específica, mas você compra o imóvel e com o imóvel você alavanca ou você vende? Como que você faz? Qual que é o docinho? O consórcio é muito particular de pessoa para pessoa, né? Então, depende muito aonde tu quer chegar. Hoje eu utilizo para alavancagem patrimonial. Então, eu já fiz alavancagem financeira, já vendi para gerar capital, mas hoje, basicamente, eu faço a aquisição do imóvel, coloco ele para alocar, paga a parcela do consórcio, faço outro consórcio. E assim eu vou indo. Então, vou fazendo. E sobra um dinheiro do aluguel disso para você comprar outra carta? Ou ela se paga sozinha e você não precisa mais pagar essa carta na prática? Hoje a maioria que eu tenho se paga e sobra. Legal. E aí eu não, na verdade, eu não pago outra carta, eu reinvisto esse valor. Então eu tenho uma conta separada, então tudo que sobra eu coloco para reinvestir. Legal. E aí eu coloco lá no Selic, no PCA, alguma coisa assim, para reinvestir. Tem alguns aí que eu fiz no início, que eu fiz errado aí a aquisição do imóvel e que só zera a conta ou quase paga, mas é tudo estratégia, né? Então tu vai aprendendo com o tempo. Sim. Então essa parte aí da alavancagem, que é um outro mercado que também é interessante trabalhar, né? Tu fazer a aquisição do imóvel e ele se pagar, vai pagando o consórcio, sobra ainda uma rentabilidade para te aplicar. Então tu só vai crescendo o teu patrimônio. Então, mas 44 consórcios, cara, Fora os quitados, né? vigente, né? Eu entendi, 44 Eu, ainda que, bem. eu quitei meu primeiro consórcio que eu fiz para alavancagem patrimonial em março desse ano. Foi quitado. Caraca, cara. Qual que é a principal sacada? Qual que é a principal informação que alguém que nunca ouviu falar de consórcio fala assim, cara, só pensa nisso, isso dá uma bugada e dá uma mudada na cabeça da pessoa, fala, então eu vou precisar me informar pelo menos mais disso aí. Qual que é a sacada? Principalmente para aquisição, né? O que eu costumo falar para quem quer fazer aquisição daqui a pouco do imóvel, que é uma coisa que dá para refletir bem, assim, qual é a diferença, né? Se hoje tu quer comprar um imóvel de 1 milhão, tá? Tu vai fazer aquisição, vai fazer um financiamento. Tá? Esse imóvel financiado vai sair te custar no financiamento 3 milhões. Tá? Se eu disser para ti, Victor, quem sabe se tu te planeja para te fazer um consórcio, compra esse imóvel daqui 1 ano. Tá? Só que esse imóvel tu não vai comprar agora, tu vai comprar ele daqui 1 ano, só que em vez de pagar 3 no financiamento, tu vai pagar ele 1 milhão e 200. Tu esperaria 1 ano para comprar esse imóvel por 1 milhão e 200 ou tu compraria agora e pagaria 3 milhões? Eu preciso consultar a minha esposa aí, né? É lógico, com certeza. 200 mil? É dinheiro de graça, parece. Parece que é dinheiro de graça. Exatamente. É isso. É exatamente isso que a pessoa tem que assinar, porque tu não busca alternativas, simplesmente tu quer fazer aquisição. Mas, por exemplo, tu faz o consórcio, daqui a pouco tu vai locar um imóvel, se tu precisa de um imóvel, loca esse imóvel, tá? Porque se tu vai fazer o financiamento, obrigatoriamente tem que ter uma entrada. Essa entrada pode ser utilizada como lance para te contemplar teu consórcio. Então, tu tendo uma boa estratégia, tu consegue contemplar num prazo relativamente curto. Então, daqui a pouco, tu faz a locação do imóvel, tá? Tu vai pagando consórcio, vai ofertando um lance, com o tempo tu vai fazer a aquisição, tu vai economizar quanto? 1 milhão e 800 por ter esperado. Muita coisa. Quanto tempo vale isso pra gente?
Então, isso é uma coisa que tem que refletir muito. Caraca, que legal, cara. Que legal. E voltando para o mundo dos conselhos ali, quebrou recorde, Michael. Que rolou nesse pouquíssimo tempo ali? Eu vi que você não sabia antes de como era esse modelo, né? Você entendeu, você fez sentido, e aí você falou, cara, vamos para dentro, vamos fazer, e você fechou. Porque tem muita gente que tá vendo aqui, principalmente no podcast Conselheiro, que quer se tornar conselheiro, que tem dúvida ou não se entra na Advisor Club, que você fez, cara? Que deu certo ali para você num tempo tão curto, poxa, conseguir um ROI ali? Eu acho que assim, ó, o empresário, voltando ali no que eu falei um pouquinho no início, ele é uma pessoa muito sozinha, tá? Então, a maioria dos empresários, eles vieram de um CLT, tentaram o mundo do empreender, só que sem uma bagagem, sem daqui a pouco trabalhar num corporativo, passar por todas as áreas. Então, eles têm uma certa deficiência em alguma área. E tu ter alguém com uma experiência que consiga ajudar outro empresário é muito importante. Tá? É um pouco que nem dizer, uma decisão que tu precisa tomar que tu tá na dúvida se vai ou não vai, aí tu fica 2 meses, cara, será que eu faço esse investimento? Será que eu não faço? Será que eu contrato uma pessoa? Será que eu não contrato? Então, isso aí, tu ter alguém que tenha passado por essa dor, vai agilizar no teu processo. Tá? Sim, Então, ajuda. Tem algo que eu não sei se você já chegou nessa conclusão ou não, mas depois eu quero investigar melhor ali como você conseguiu esse primeiro conselho. Que é o seguinte, cara, nesse universo, eu acho que eu falei isso recentemente também, mas vale muito eu tocar nesse assunto, porque é muito pertinente. Nesses contatos que eu tive com empresários tão de sucesso, eu tive um breve contato ali também com o Flávio Augusto e eu perguntei de conselho para ele, né? Cara, a resposta dele é primorosa ali, que ele fala, cara, sim, eu tenho minha equipe de conselheiros. Cara, o Flávio Augusto é um dos caras que a gente eu tenho, pelo menos assim, muito apreço, né? A credibilidade dele, o nível de conhecimento dele, o que ele fez, os resultados falam por si, então é incrível. E aí você para e pensa, pô, o Flávio Augusto tem conselheiro? Que o Flávio Augusto pode não saber que uma outra pessoa pode saber, né? E a resposta dele foi um pouco mais pragmática, que foi voltada para cara, porque tem conhecimentos e áreas específicas que eu não domino, né? Mas tem algo que acontece que para mim é fundamental, porque eu sou conselheiro hoje de dezenas de negócios. Só que eu tenho um conselho na minha empresa. sim. E por que eu sou conselheiro e preciso de um conselho na minha empresa? Tão simples como o fato de existir um agente externo que vai chegar na sua porta, vai bater, vai te tirar da operação e vai falar um pouco de estratégico, faz uma diferença absurda, cara. Então, obviamente, o nível de conhecimento que você tem, os resultados que você tem, imagina o quanto você não consegue ajudar tanta gente, né? Sim. Então, isso é inquestionável. Só que as pessoas não reparam e subestimam o valor de ter alguém que vai fazer ela parar o que ela está fazendo, parar aquela inércia do dia a dia, do problema que acontece, folha de pagamento dá problema, secretária briga com não sei quem, tem um problema de desentendimento, você precisa se envolver naquilo, você é o gestor do negócio. Acontece. Todos os negócios acontecem. E se você tem ninguém que tira você desse processo, para olhar para a estratégia, olhar número, olhar processo, olhar. Cara, o valor disso é imenso, né? Então, se você hoje tem alguma dúvida do que você pode ter de benefício de ter um conselheiro como o Michael, por exemplo, caminhando com você, além de toda essa experiência, é alguém que vai obrigar você a olhar para o que precisa olhar que você está evitando, você empresário está evitando olhar para isso. E o agente externo faz você sair do negócio e olhar para o que você precisa olhar. Exatamente. É impossível tu ser especialista em todas as áreas, né? Então, tu ter alguém do teu lado e tu vai te tirar dessa rotina. Porque a maioria dos empresários também estão inseridos numa rotina, que é fazer sempre ali aquelas tarefas diárias e daqui a pouco tu tendo alguém de fora que vai analisar os números, que nem eu te comentei ali no off que a gente estava conversando. Esse empresário que eu fechei em 26 dias, os números que a gente analisou, ele não tinha nem ideia.
daqueles números. Então, Sim. quando ele enxergou aquela realidade, já deu um estralo para ele. Já. Ele disse, cara, tem que mudar isso para ontem. É. E só ali vai aumentar em torno de 15% o faturamento da empresa dele. Que isso? Só nessa mudança, uma mudança simples. Que loucura, cara. Mano. E isso a gente tá falando também, eu tenho o benefício de ter passado por, acho que quase 20, 25 negócios ao longo desses quase 2 anos. E são raríssimos os empresas e empresários que têm os números e indicadores como precisam e tudo mais, independente do tamanho. Tem empresa passou por mim por 600 mil reais por ano, empresa de 925 milhões de reais por ano. Todas elas existiam um espaço de melhor indicador e tudo mais. Algumas delas tinham muita clareza, pelo menos, de quanto faturava e qual era o lucro líquido, pelo menos que estava na DRE, né, qual que era essa margem. Algumas delas, não todas, independente do tamanho, tá? Não estou dizendo que as maiores sabem. Isso é curioso quando a gente vai se tornando conselheiro. Não é que as maiores faturamentos da margem sabem mais e as menores menos, não. Você vai ver isso na prática, conforme você for assumindo as empresas, que às vezes você vai pegar empresas pequenas que tem tudo. É impressionante. Tem número, tem controle. Tem uma das empresas que eu atuo, que eu falo, cara, o que você tem de controle aqui, eu nunca vi. Tá tudo no Excel. Se errar um negócio lá, ferrou. A gente está sistematizando isso aí justamente para fugir desse perigo. Sim. Mas tem tudo. Né? Então, as empresas não têm. Você está vendo isso na prática agora. Você vai ver o quão surpreso vai ser que muitas empresas não vão ter. Empresas que você nem imagina não vão ter algumas informações. É que você fala, putz, talvez não tenha, ela vai ter. Sim. E tu sabe uma coisa que eu percebi também, já nesse pouco tempo, tem empresas que têm todos os indicadores e não sabem nem para que serve. Caraca, cara. Tem empresas que não sabem nem o que fazer com aqueles números. Não sabe, mensura o negócio, tem um número e só acompanha ele. Só acompanha. Não usa como fator de análise de mudança e tudo mais. Exatamente. E, cara, você é o cara do processo, né? Sim. Você é o cara do processo. Quando a gente faz a Ford, a gente avalia bastante ali algumas das principais características e especialidades. Cada um sempre vai ter a sua. E esse é o grande barato, né, do conselheiro. Eu sou insubstituível como conselheiro, assim como você é insubstituível. Então é impossível você sair de uma cadeira e eu entrar e não mudar nada e vice-versa. Sim. Porque nós temos bagagens e condições únicas, e principalmente nesse modelo que você corre risco junto com o empresário, você põe todo o seu conhecimento ali junto com ele, né? Sim. Essa sua habilidade de desenhar processo e tudo mais, o que ela traz de benefício para qualquer negócio, saindo do universo talvez de consórcio, para qualquer negócio? O cara que desenha os processos como precisam ser desenhados, o que ele ganha com isso? Quando tu desenha o processo, o que tu vai ganhar? Ele é replicável. Então, tu vai tirar alguém de uma operação, tu tem um processo de como fazer, independente da pessoa que tu vai colocar ali, ela vai seguir o processo. Então, tu vai ter uma pessoa que é um pouco melhor, outra que não é tão boa, tu vai ter o cara que vai se diferenciar, mas todas vão executar a mesma tarefa. Porque tem processo, tem que saber como se executar. E isso é uma coisa comum também de ver em empresa. Ter uma pessoa que é a única pessoa a executar uma tarefa dentro da empresa. E se quando essa pessoa sai de férias, fica doente, E aí? o que se faz? Isso é bem comum, né? Bem comum. São pessoas que não são substituíveis. Sabe o que acontece? O pessoal fica barrigando até a pessoa voltar. Aí volta, ninguém fez nada. Volta, tá um caos. Então, quando tu tem processo, tudo isso tu tira fora, né? Então, tu consegue resolver tranquilamente dentro da empresa. Desenhando o processo, você consegue escalar. Consegue escalar. Desenhando o processo, você consegue ter previsibilidade. Exatamente. Você consegue controlar o resultado. Exato. E se você precisa desenhar processo, você pode ligar pro Michael. Exatamente. Fez um pitch já aí do Michael Conselheiro. É isso, cara, porque faz uma diferença absurda, né? Faz. E as empresas não têm noção disso, porque, vamos para a prática, né? A gente está falando de diversos segmentos, mas qualquer segmento vai casar. Se o empresário quer saber quanto que ele vai vender no mês, o processo ajuda? Ajuda. Como que ele vai estabelecer ou determinar quanto que ele vai vender no mês através de processo? Ele vai seguir algumas métricas, né? Então, se ele tem processo, ele sabe quantos leads ele precisa ter,
quantas reuniões ele precisa, quantas propostas ele precisa enviar para ter um número X de vendas. Então, ele tem todo o processo desenhado. Você analisa o histórico, Sim. o que já está acontecendo na empresa, você só metrifica aquilo para chegar no resultado. Exatamente. Às vezes, tu vai ter que criar o histórico dali para frente, quando tu entra como conselheiro, né? Porque esses números não existem. Que a grande maioria das vezes acontece isso. É isso. Mas que dá mais valor ainda pro trabalho que a gente faz. Exatamente. Exato. Então a gente chega numa máxima, é porque a gente constrói toda a cadeia. Então a gente Sim. chega numa máxima de precisamos fazer uma boca de funil que vai impactar, por exemplo, 1.000 pessoas para trazer para uma interação com o nosso processo de vendas de 100 pessoas, e dessas 100 pessoas, 30 pessoas vão entrar para uma conversa mais detalhada, vão receber proposta comercial, que 10 vão evoluir para uma negociação firme e 6 convertem. Sim. Aí a gente tem todo esse caminho, só que a gente chega na máxima de se eu impactar 1.000 pessoas, eu tendencio a fechar 6 negócios. Se eu tiver 100 pessoas na minha boca de funil, eu tendencio a fechar 6 negócios. Então isso ajuda a saber quantos negócios eu vou fechar, sabendo quantas pessoas eu estou desenhando esse impacto. E é muito normal nas empresas ter o processo inverso, né? Tu querer atingir um número e não ter toda essa parte de funil, né? Não sabe quantos clientes tu tem que Por que as pessoas atingir. fazem isso, cara? Uma pergunta interessante. Por que elas fazem isso? Elas assistiram um número que É talvez número ele gostaria mágico. de faturar aquilo. É um número mágico. Eu que eles... gostaria de faturar esse valor. É um número mágico. Ele coloca essa meta. É. Chama de meta, né? Chama de meta. Chama de meta um número que vem na cabeça dele. E aí tu não sabe quantos clientes tu precisa atender, quantas reuniões, então esse número nunca vai ser atingível. Então aí complica. Se tu não tem processo, tu vai navegar sem bússola. Tu não sabe onde tu vai chegar. Caraca, cara. Essa aí tem que anotar. Se a gente não tem processo, é que nem navegar sem bússola. Sabe onde chegar. Qualquer lugar vai ser lugar, cara. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Primeiro podcast, não? Segundo podcast. Tá falando nos podcasts já. Segundo. Não é o meu forte, tá? Mandou muito bem, cara. Mandou muito bem. Foi muito legal aqui conversar. Curtiu gravar podcast? Curti. Achei legal. Você tem assistido, né? Sim. Então você sabe que não acabou, né? Não acabou. O Michael não, a gente pode finalizar aqui, né? Não, agora a gente vai pro mural ali. A gente tá em obra ainda, né? Vocês ouviram um tec-tec, gente? É que a Tupiá tava pendurando um quadro durante o podcast ali. Mas a gente tá em obra aqui ainda na sala. Daqui a pouco vai ter nossa parede lá com as fotos de todas as pessoas que estão passando. E a gente pede algo pra essa pessoa, né? Eu acabei de falar, tá? Hã? Eu acabei de falar. Você pode usar essa, se você quiser, você usa essa. Mas foi fantástica essa mesmo. Mas é aquela, cara. Você tá no podcast O Conselheiro. Um conselho que você poderia deixar para todo mundo. Pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser uma reflexão. Mas um conselho. Esse conselho, eu gostaria que fosse uma frase ou uma palavra. Depois você pode até explicar sobre ela. Mas se você pudesse hoje, Michael, escolher um conselho só. Aquele conselho que as pessoas vão ver e vai agregar na vida da maior parte de pessoas possível. Se puder deixar um só, qual seria? Cara, sabia que essa parte eu acabei esquecendo do podcast? Cara, mas eu acho que assim, até eu vou indo para essa linha de conselheiro de empresas, né? E eu acho que isso faz muito sentido para empresário. Cara, se tu não tem um processo, não tem alguém para andar junto contigo, tu tá realmente navegando sem bússola. Tu não tem uma direção, tu não sabe onde tu vai chegar. Então, acho que isso é uma frase que faz bastante sentido para nós, hein? Muito, cara. Não ter processo é que nem navegar sem bússola. Sem direção. Porque você pode... Faz todo sentido, cara. Porque você pode chegar num destino bom. Pode, e pode não chegar. Tu pode bater no iceberg no meio do caminho? Você pode bater no iceberg, mas você pode chegar nos Bahamas. Pode chegar nos Bahamas. Então, é a dicotomia perfeita de como o empresário vive, né, cara? Porque, analisando friamente, todo empresário, ele inicia uma empresa e ele tem uma ideia. Cara, eu vou crescer, minha empresa vai desenvolver, vai faturar 10 milhões, por exemplo. Ele tem a ideia onde ele quer chegar, só que não sabe como chegar lá.
Então, tu tem que ter um processo, tem que saber como fazer, tu tem que ter os números embaixo do braço, tu tem que analisar esse número para saber se a rota que tu tá indo tá certa ou não tá. Então, isso faz muito sentido. Total. Porque nossa, e é reflexo total, ainda mais tantas empresas que eu trabalhei como executivo, assumi como conselheiro, não tem processo, às vezes não tem processo, tem sucesso, ela tem resultado. Exatamente. Só que talvez ela esteja mais à mercê do que ela imagina, né, cara? Sim. Cara, gostei muito disso. Vou roubar um pouco. Eu não vou nem publicar o podcast, nem vou usar pra mim esse negócio. Corta só o final. Eu falo que o conselho é meu. Mas, cara, é analogia perfeita, porque agora com a bússola na mão, você talvez não chegue nas Bahamas, mas você vai ter a maior chance possível, né? Sim. Você vai ter a maior chance possível de não bater no iceberg, você vai ter a maior chance possível de sair do lugar, de saber para onde você está indo, saber de onde você veio, garantir a maior previsibilidade possível. Talvez você demore um tempo mais, mas você vai chegar. Sim. Tu vai ter os percalços que pode acontecer, vai ter ali, tempestade, chuva, mas tu sabe para que lado tu tá indo. Tu vai ter os altos e baixos de um empresário. É isso, nossa, cara, eu gostei muito, muito, muito. Então, não ter processo que nem navegar sem bússola, cara. Vou guardar essa aí, cara. E aí a gente falou, não sei se você já tem uns contatos como conselheiro, se alguém quiser te procurar para, né, ter você como conselheiro, se alguém quiser procurar para saber mais de consórcio, né? Como que a galera faz para te acessar ali, qual site, como que faz, vai deixar o celular aqui, o WhatsApp, o que você vai fazer? Tu pode procurar nas redes sociais, no Instagram, né? Boa. michaelmiller@84, ou para consórcio, buscaria pense.consórcio. Vamos deixar tudo aqui embaixo. Tá aqui na descrição do episódio. Entrou lá, vai ter um link para o WhatsApp, alguma coisa do tipo, é isso? Sim. É isso. Então, se você fez sentido um monte de consórcio, você nunca ouviu falar de consórcio, eu realmente recomendo que tenha essa conversa. Vale a pena você entender mais, porque eu realmente acho que todo mundo deveria ter um pezinho no consórcio. Todo mundo deveria ter algum produto de consórcio, porque faz muito sentido. Desde o primeiro contato que eu tive, quando eu olhei o produto e entendi ele, eu falei, cara, isso faz muito sentido. Você tem 44. 44. Ah, tio, cara, eu preciso chegar lá, viu? Meu Deus do céu, né? É isso, cara. Então, se quiser procurar o Michael, aqui estão as redes sociais, deixa ali. E eu preciso agradecer novamente a BCCO. A BCCO é a contabilidade que caminha junto com o empresário. A gente falou tanta coisa aqui de conselho e a gente às vezes não repara isso, né? Mas o nosso trabalho é completamente relacionado com a contabilidade, cara. Sim. Então, muito. A contabilidade para entregar os números que a gente precisa lá, caminhar junto, porque tem muito dinheiro que a gente deixa na mesa, tem muita estratégia que está sendo deixada de lado. Você às vezes não sabe quais são as vantagens de você estar num regime de lucro real. Você não sabe a diferença de estar num presumido, as responsabilidades de estar nesses sistemas também. Tem tanta coisa que dá para você abordar. E a BCCO é a empresa que caminha junto com você. A BCCO é a única empresa de contabilidade que eu conheço que mandou embora 2 clientes porque não queriam receber ele por falta de estratégia. Isso, mas e a pergunta que eu faço é sempre a mesma. Qual foi a última vez que a sua contabilidade visitou a sua empresa? Você deve estar perguntando, contabilidade visita empresa? Se você está com essa dúvida, consulta a BCCO. E a gente falou um monte hoje sobre conselho de empresa. A gente estamos com o recordista aqui em 26 dias, desde da integração até o fechamento do primeiro conselho, antes da Forja, inclusive. Então, se você tem interesse em se tornar conselheiro de empresa de capital fechado de Advisor Club, é a formação que você estava esperando. A gente faz toda monta a sua apresentação como conselheiro e mostra como você deve abordar e encontrar essas empresas. A gente caminha junto com você, porque o nosso maior interesse é que você realmente se torne conselheiro de empresa na prática. Não é fazer um curso para você falar que eu fiz esse curso, mas o que a gente quer é você conselheiro de diversas empresas. Então, dá ROI ou não dá ROI? Dá ROI. Aí, ó. Muito ROI. Um marca aí, ó. É isso aí, obrigado. Agora deixa no ar o episódio aí, pode manter no ar. Michael, obrigado por ter vindo, cara. Tô muito feliz aí, obrigado. É um prazer ter você acreditando no projeto como conselheiro. Parabéns pela trajetória. E todo mundo tem muito a aprender com você, cara. Quem tiver contato com o Michael, vale muito a pena, cara. Eu que agradeço, Victor. Obrigado pela oportunidade. O meu segundo podcast, né?
Então, obrigado também pela toda a entrega aí do material feito aí, que a gente fez a formação do conselheiro. Realmente é um produto diferenciado, né? Então, a gente fechou aí com 26 dias o primeiro cliente. Então, é muito válido. Obrigado de novo aí. Obrigado, cara. Pessoal, obrigado. Até mais.